Uma alegria chegar até você. Eu sou o pastor Gessé Santos e eu chego até você com palavras do coração. Que alegria chegar mais uma vez. É bom demais compartilhar com você de uma palavra. E eu estou falando um pouquinho sobre fé. Falei na última palavra que nós compartilhamos. E eu quero continuar falando um pouquinho sobre fé. Deixando aqui meu abraço a todos que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe, que estão nos vendo através desse vídeo. Deus abençoe abundantemente a tua vida, tua família e a tua casa, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Gessé Santos, sou aqui de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. Eu estava pensando um pouquinho, porque por que a fé existe? Por que a fé, ela existe? Porque, na verdade, quando Adão e Eva estavam no jardim, primeiro, o pecado não existia. O pecado não existia. E quando eles estão ali, Adão e Eva tinham duas visões abertas. Primeiro, os olhos físicos. Através dos olhos físicos, Adão via flor. Através dos olhos físicos, árvores, pássaros, animais. Ele via o jardim, ele trabalhava no jardim. Ele via o mar, as belezas que Deus havia criado. E Adão tinha a segunda visão aberta. A segunda visão que Adão tinha aberto era a visão espiritual, os olhos espirituais. Os olhos espirituais de Adão eram abertos. E com os olhos espirituais abertos, Adão via Deus. Isso aqui é forte demais. Adão via Deus. Adão via os anjos. Adão falava com Deus num diálogo como nós falamos um com o outro. Adão falava com os anjos, Adão via anjos voando, Adão via carruagem de fogo, Adão era a visão espiritual de Adão estava aberta. Quando o mundo espiritual aqui e lá eram a mesma coisa. Mas os olhos da alma de Adão estavam fechados. Quando veio o pecado, os olhos da alma de Adão se abriram. Lembra que eu disse, tinham dois olhos abertos, os olhos físicos e os olhos espirituais. Mas os olhos da alma estavam fechados. Os olhos da alma, a terceira visão de Adão, só foi aberto depois do pecado. Quando veio o pecado, esses olhos se abriram, e os olhos da alma é a capacidade de ver a si mesmo. Os olhos da alma é a capacidade, são os olhos que olham para o eu, são os olhos que me dão consciência de mim mesmo. Por isso, antes do pecado, ele não se dava conta de que estava nu. Adão não se dava conta de que não tinha roupa. Ele só se deu conta de que estava nu depois que ele pecou. E foi só depois que ele foi entender que ele existia. Esse olhar, o olhar da alma que foi aberto, são os olhos do egoísmo. Esse olhar que foi aberto são os olhos do orgulho, são os olhos da prepotência, são os olhos da superioridade sobre os outros.
É o que você pensa sobre você. É quando você quer coisas para você. Você não partilha, você não compartilha, não divide. São os olhos da cobiça, da ganância. Você pode perceber que às vezes até uma criança tem isso. Às vezes você dá um pequeno chocolate para uma criança e de repente você percebe, você havia trazido apenas um chocolate e tem uma outra criança próximo e você diz, por favor, filho, divide com ela, e ela pega aquele chocolate e diz, não, eu não vou dividir, o chocolate é meu. Esses são os olhos da alma que foram abertos. E só que tem um problema, queridos. Quando os olhos da alma se abriram, os olhos do espírito se fecharam. Adão já não via mais anjos, já não falava mais com anjos. Adão já não via mais as coisas espirituais. Já não falava mais com Deus cara a cara, no mesmo sentido que ele via anteriormente. Por isso, foi necessário ter fé. A fé existe por isso, porque quando você tinha, na verdade, nós, através de Adão, tínhamos os olhos espirituais abertos e nós víamos as coisas espirituais, nós não necessitávamos de fé. Mas aí veio o Espírito Santo para nos guiar, porque os olhos do Espírito se fecharam. Ei, pastor, mas é possível a gente ver algumas coisas espirituais atualmente? Sim. Mas é apenas uma janelinha que se abre e a gente tem uma visão pequena das coisas. Tem uma visão muito resumida do mundo espiritual, mas ela demora 5 minutos, talvez até mais, 10. Alguns têm uma visão espiritual por mais tempo, mas logo ela se fecha. Ninguém tem uma visão espiritual dia após dia, 24 horas por dia, entende? Então, para você perceber, a fé passou a existir quando o homem pecou, para que o homem pudesse viver o mundo, para que o homem pudesse viver o âmbito espiritual. Estava ao nosso alcance as coisas espirituais. As coisas espirituais estavam palpável, estava próximo de nós. Mas o pecado tirou isso de nós. E nós então necessitamos agora de fé para que nós possamos viver as coisas espirituais. Pensar com fé. Ei, deixa eu te lembrar algumas coisas aqui. Você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Viva de acordo com ela. Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha uma palavra e ele passou a viver de acordo com aquela palavra. Ei, Abraão recebe uma palavra e a Bíblia diz que o Senhor diz: Abraão, você vai ser pai de multidões. E ele diz: eu creio. E ele passou a viver movido por aquela palavra. Ei, um homem de 75 anos de idade recebe uma promessa, e essa promessa só vai se cumprir 25 anos depois, mas cada ano que passava, ele declarava a promessa de Deus na sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus tem algo sobre a tua vida. Eu não sei quantos anos já se passaram, eu não sei quanto tempo já se passou, mas você precisa viver como se fosse hoje o dia que Deus liberou sobre a tua vida uma palavra.
E ainda deixa eu te falar algo, querido. Os nossos patriarcas, os patriarcas da Bíblia, não tinham os canais que nós temos hoje, não tinham as plataformas digitais que nós temos hoje, não tinha um pastor falando ao coração dele, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, mas ele continuava acreditando na palavra poderosa de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente precisa de que Deus fale com a gente todo dia. Para Abraão não, para Abraão bastou Deus dizer uma vez: Abraão, sai, e Abraão saiu. Bastou Deus dizer uma vez, e aconteceu que Abraão disse: eu entendo esta palavra, e obedeceu a palavra, e passou a viver debaixo desta palavra. Noé, eu não vejo na Bíblia Deus todo dia vindo dizendo: Noé, constrói uma arca. Não. Noé recebe de Deus uma palavra. Deus diz: Noé, vai acontecer algo novo, inusitado, vai chover. E eu quero que você construa, Noé, uma embarcação. Vai chover tanto que toda a terra vai ser inundada. Noé, toda a terra vai ser inundada. E quando Noé ouviu esta palavra, Noé, debaixo daquela palavra, ele passa 100 anos construindo uma embarcação. E Deus não vinha todo dia. Quando ele recebe aquela palavra, ele chama a esposa, ele chama os filhos, e ele diz: Deus falou comigo. E eu não vejo os filhos questionando. Ele ouviu uma vez e passa 100 anos construindo algo. Os filhos disseram: sim, pai, Deus falou com o senhor, nós vamos lhe ajudar. Mas, queridos, hoje a gente recebe um devocional todos os dias para nos lembrar da promessa, para nos lembrar o quanto Deus é poderoso, para nos lembrar o quanto Deus é grande. Nós recebemos todos os dias vídeos no YouTube, no WhatsApp. Nós abrimos e nós escolhemos o tema, o assunto que nós queremos ouvir e o pregador que nós queremos ouvir no YouTube. Mas mesmo assim, a gente ainda passa por momentos que nós desacreditamos da palavra liberada sobre nós. Ei, acredita. Quando a gente crê, as nossas atitudes mudam. Ei, quando a gente crê, a forma com que nós vemos as coisas mudam. Nossos pensamentos mudam, porque nós começamos a caminhar em direção da promessa de Deus. Nós passamos a viver como pessoas abençoadas. Ei, sabe qual foi a palavra dada a Abraão? Ele diz: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós passamos a viver como pessoas abençoadas. Deixa eu te dizer uma coisa. Como foi que você se comportou diante do último problema que você viveu? Como um abençoado ou como um amaldiçoado? Um servo de Deus, alguém que tem promessa, alguém que carrega o nome do Senhor, alguém que vive um Deus grande? Ou você passou a ser um derrotado? Como você se comportou diante do último problema da sua vida? Você se comportou como filho ou como órfão? Ficou amargurado como quando alguém me magoou? Você ficou triste, arrasado? Alguém falou mal de mim, então houve mágoa, houve tristeza. Ei,
Por que ficar magoado se você é um abençoado? Não fique triste. Não fique magoado. Ei, você é abençoado. Você sabe que as bênçãos de Abraão chegaram até você. Para que ficar triste? Para que perder a alegria? Para que perder o ânimo? Ei, há coisas maiores à tua frente. O que nós atravessamos em algum momento é simplesmente um momento, mas ele vai passar. Ei, não fique triste, nada disso. Quem é que pode te ferir se Jesus se fez maldição por você? Quem pode te ferir se as bênçãos de Abraão estão sobre a tua vida? Cristo já te resgatou. Por mais que alguém tente roubar tua alegria, tente roubar tua fé, ei, jamais poderão esgotar o que Deus tem na tua vida. Jamais, jamais poderão arrancar de dentro de você o que Deus já estabeleceu sobre você. Porque agora eu digo algo para você. Pense como um abençoado. Viva como um abençoado. Passe a agir como um abençoado. Quando eu digo pensar com fé, eu digo, pense com fé como um abençoado, decida como um abençoado, trabalhe como um abençoado, vá para a igreja como um abençoado, entre na tua casa, na tua família como um abençoado, irmão. Quando eu me assento à mesa e eu vejo o alimento, aquela panela de arroz, feijão, carne, salada, às vezes tem um churrasco, às vezes uma lasanha, às vezes tem alguma coisa a mais, ou às vezes não tem, às vezes é apenas um ovo frito, mas aquilo, irmão, eu como um abençoado, porque eu entendo que a bênção de Deus está sobre a minha vida. Quando eu chego na minha casa e eu olho tudo que Deus me deu, eu olho a casa que eu moro, eu olho o carro que eu ando, eu olho a cama que eu durmo, o quarto que eu durmo, eu olho quando eu sento de frente à televisão para assistir um programa e eu posso passar canais que na verdade algum tempo atrás eu não tinha, mas de repente eu agora tenho uma TV que tem canais adicionais além dos canais tradicionais. Eu posso ouvir uma palavra, eu posso, irmão, a igreja que eu pastoreio, os irmãos que eu pastoreio, a igreja que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Ei, sabe o que é isso? Eu sou abençoado. Talvez você esteja dizendo, ele não tem problema. Talvez você olhe para o Toshinha, líder desse programa, âncora desse programa, você diga assim, ele não tem problemas. Muito pelo contrário. Talvez você não queria enfrentar os problemas que eu enfrento, mas cada problema que vem sobre mim é como um abençoado. Ei, Gálatas 3:29 diz, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Entenda que você pode viver o melhor tempo da tua vida. Você tem uma herança. E quando você começa a se comportar como filho, você vai viver como alguém que está desfrutando de uma herança. Talvez você diga, ei, eu queria herdar $1 bilhão. Ei, mas se você herdar $1 bilhão, o teu $1 bilhão você vai se comportar diferente. Mas quando você entende que você é herdeiro de uma promessa maior, de uma promessa grandiosa, uma promessa de Deus, você é herdeiro da promessa, sabe o que você vai dizer? De verdade, eu sou abençoado. Você pode olhar para as pessoas na rua e dizer,
eu sou abençoado. Você pode olhar para a tua família e levantar os braços e abraçar a esposa, os filhos, abraçar o marido, abraçar todo mundo, o pai, a mãe, e dizer: eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada. Ora, é isso que Deus disse a Abraão, quando ele diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Mas tem uma coisa: eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Tu serás uma bênção. Eu abençoarei quem te abençoar, e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu concluo esta palavra te dizendo assim: se comporte como um abençoado. Grite: eu sou abençoado. E quando acabar de você acabar de ouvir esta palavra, sabe, você vai ter atitude de abençoado. Nada vai te parar. Nada vai te levar para cima de uma cama, nada vai te destruir, porque você não vai perder o status de abençoado. Ei, você é filho de Deus, descendente de Abraão, você tem uma promessa. Bata no peito e viva como um abençoado em nome de Jesus. Seja cheio da bênção de Deus. Ei, se alguém te falar coisas, não pare, você é abençoado. Naquela empresa, você é abençoado. Por isso, aplauda como um abençoado. Bata os pés no chão como um abençoado. Viva o melhor tempo da tua vida, porque você é abençoado de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti. E acredite, a promessa de Deus está sobre a tua vida, e o único que pode fazer com que ela não se cumpra não é Deus, é você mesmo. Mas se você olhar e disser: a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, ei, porque eu sou um abençoado. Se Abraão tivesse parado lá, se Abraão não tivesse saído da sua terra, da sua casa, Deus teria levantado outro Abraão. Mas ele resolveu obedecer a palavra de Deus. Então não pare diante das circunstâncias. Olhe para frente e viva o tempo em que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Que Deus te abençoe abundantemente. Ei, viva o melhor tempo da tua vida. Em nome de Jesus.